Gorgo e Jason acham que o Ramon tem que competir em Ohio porque ele está com a imagem muito arranhada dessa derrota. Eu não concordo. Eu vou dizer porque eu não concordo. Renato Cariani e Gordonoide discutem sobre a imagem de Ramondino ter sido prejudicada após top 4 no Mr. Olímpia e suadeira nos 2 últimos campeonatos. Vídeo original e podcast original na descrição. Itinho, você vê possibilidade de o Menegatti ser o nosso representante em Ohio? Sim, eu não sei se ele vai, mas se ele for, eu vejo. Eu vejo porque assim, ó, o Menegatti, muita gente me pergunta que viu lá atrás o que eu vi no Menegatti. Porque eu vi, pra quem não sabe, eu vi o Menegatti competir uma vez e esperei ele descer do palco. Quando ele desceu, eu falei, e aí, molecão, você é da onde? Você é daqui do Sul? Ele falou, não, eu sou de São Paulo, Franco da Rocha. Falei, quando chegar em São Paulo, me procura lá, eu quero trocar uma ideia pra você, vou arrumar uns negócios bacanas pra você. Ele não foi campeão, eu acho que ele não foi nem em segundo lugar. E aí, eu fui e comecei a ver a evolução dele. Quando eu fui chamar ele mesmo para o primeiro contrato, a gente já estava indo para outra competição. E aí, antes de subir, ele falou assim para mim, você só vai me dar um contrato caso eu ganhe lá, né? Eu falei, não, pode ir lá no stand, a casa já é sua, seu contrato já está sendo redigido, mas você já está no time, fica tranquilo. Aí, passa mais... que ele morava ainda em Franco da Rocha. Eu via ele a cada 2 meses, 3 meses. E sempre era um novo shape. Aí entrava mais algum recurso, um novo shape. Então eu sei que desse Olímpia até Ohio, ele já mostra algo novo. Eu concordo, eu queria ver ele no Olímpia, viu, cara? Eu vi no Arnold. Eu vi ele ontem, foi anteontem, o shape. 116 quilos. Então. Cara, tá bonito. Porque bonito. é o seguinte, Tinho, ele, é o segundo melhor brasileiro hoje no Olímpia, top 10 do Olímpia, ali entre os 10 melhores. Se ele vai no Arnold e vai bem, ele se consolida. Então ele tem que consolidar essa posição realmente, pensando na carreira dele. A evolução é muito grande. Então. Vou dar uma visão de marketing, tá? Isso. Vou dar uma visão de marketing. Aí existe a visão estratégica também, de físico, que aí é o treinador, é quem tá ali à frente. Visão de marketing. Pra mim, Menegatti pega um rebote agora, descansa a mente e o corpo, começa ali lá pro dia 5, 10 de dezembro, uma nova preparação, compete em Ohio. Pra mim, o Menegatti em Ohio tem chance de ficar entre os 3. Tem. No mínimo entre os 5. Volta pro Brasil, Arnold Brasil, que é 15 dias depois, pega a vaga. Porque vai ter Classic no Brasil. Pega a vaga e parou. Só Mr. Olímpia. Kaique Pro, na minha visão, ele não tem como ir para o Ohio, porque ele não estreou na Classic. Então ele não vai receber convite, esquece. Então, para mim, qual é o game do Kaique Pro? Pittsburgh. Pra já mostrar, ó, eu vim pra ficar. E, de repente, ir lá e consolidar no New York Pro. Parou e vai pro final do ano. Minha visão de marketing. O que acontece? Menegatti vem com um hype absurdo de ter feito uma baita de uma campanha no Arnold, Ohio, e Kaique Pro com um hype absurdo por ter conquistado uma vaga no Pittsburgh. Se tudo der certo pros dois. E aí, meu amigo, eles chegam literalmente como grandes nomes para brigar com o Ramon, que é o cara que Chris Bumstead disse. Esse cara é o que vai sentar no meu lugar. Gorgo e Jason acham que o Ramon tem que competir em Ohio porque ele está com a imagem muito arranhada dessa derrota. Mas o Ramon errou 2 vezes seguida. Eu acho que a imagem dele tá abalada. Eu acho que ele perdeu moral. Tô falando assim, um atleta desse nível não pode errar 2 vezes. Uma ele errou porque subestimou os adversários. E depois o Cris Aceta errou a finalização. Então assim, vim de 2 erros, eu acho que a imagem dele tá um pouco abalada. Ele tem que... Aí ele vem e ganha um show no Brasil. Show no Brasil, vamos ser honestos aqui, os gringos não reconhecem como show grande. Nunca vão reconhecer. Então, eu acho que o Ramon tem que provar que ele é o Ramon de novo. Eu não concordo. Eu vou dizer porque eu não concordo. Porque o cara que é dono da cadeira, que é o Chris, disse: minha visão é quem senta aqui é o Ramon. Cara, se Chris Bumstead disse, e outra, hein? Chris disse que o Ramon foi o cara que mais motivou ele a treinar e se preparar. Cara, tá claro que o Siban disse que depois dele, na visão do Siban,
o melhor é o Ramon. Então o Ramon não precisa provar nada pra ninguém. Não é o Ohio que ele vai provar, porque ele já tem um título de Ohio. Minha visão. Então pra mim Ramon ganha a vaga agora, anuncia, eu estou agora em off pra fazer a maior preparação da minha vida e buscar esse título. Menegatti vai pra Ohio e mostra, seguinte, eu vim pra ser o grande oponente do Ramon na Classic Physique. E Kaique Pro vai para Pittsburgh, faz uma estreia fenomenal e mostra para o mundo o seguinte: eu estava na categoria errada, eu nasci para ser um Classic. Minha visão de marketing. Concordo, mas assim, eu acho que a imagem dele tá um pouco arranhada devido aos resultados. O Bumstead falar aquilo ajuda muito. Ele ter feito aquele post depois que o Ramon foi o maior desafiante dele diz muito. Por isso que é importante ele vir aqui hoje bem. Uma vez que ele vem bem hoje aqui, mostra, meu físico, tô bem. Ele quebra bastante isso. E como você falou, agora voltarei pro Olímpia com o melhor físico da vida. Ponto. Porque ele é um cara que tá num patamar tão alto que ele não precisa. O Menegatti, ele tem que manter o hype aceso. O Kaique tem que criar o hype na Classic. Ele já tá um pré-hype. O Ramon já tem o nome dele. O Ramon tá consolidado, velho. Eles vão olhar o Ramon lá. Ramon é campeão, Ramon é campeão de Ohio, vice-campeão de Ohio 2 vezes. Ele é 2 vezes vice-campeão do Mr. Olímpia. Se isso não é mostrar que ele é um dos melhores do mundo. Pois é. E outra coisa, né? O Jason e o Gorgo falaram uma coisa muito interessante. O Jason falou uma coisa aqui que ele me deu uma... Como é que eu posso assim? Ele me deixou ali desarmado, porque ele me mostrou uma coisa que eu realmente não tive como argumentar, contra-argumentar. Ele falou: Cariani, todo mundo fala que o Ramon perdeu o vice-campeonato porque suou no palco. Ele só suou depois que tiraram os 3. Exato. Sim. Então não foi o suor que tirou as classificações do Ramon. Foi o condicionamento. É que o suor era a água que estava na pele. Então, de uma certa forma, foi o suor quando ainda estava no Ramon. Mas não foi assim, não foi ele... Não foi escorrer, não foi ter escorrido. Foi a condição. Foi a condição. Sim. E sabe por que eu discordo? Nesse posicionamento, o Jason tá certo. É só a gente ver lá que quando Jason ele começou mandou muito bem nesse a pousar, posicionamento. já começaram a tirar, mas o suor é a representação do que ele tava. Por exemplo, eu até fiz um exemplo. Tanto que à noite ele tava muito diferente. No meu vídeo, que eu falei assim, eu peguei uma garrafa com água e uma seca. E eu falei, o pessoal falou, ele só suou porque tiraram ele. Mas se você pegar uma garrafa seca e virar, ela não derrama água. Mas quando ela tá retida, quando ela tem água, aí ela derrama. Então tiraram ele porque ele estava com a retenção sobre a pele e ele ficar nervoso, fez essa água sair um pouco mais. Aí ele deve ter suado. Quando ele saiu, provavelmente ele suou um pouco mais. Então ele chegou mais tarde melhor. Né? Eu já falei isso no meu canal antigamente, talvez você até já tenha feito isso. A galera fazia a estratégia até de cuspir, suar, cuspir para bater peso, para desidratar, chiclete, né? Mastigava chiclete para gerar saliva e cuspia. E sobre imagem, cara, eu discordo um pouco, porque a imagem o Ramon não precisa teoricamente. É lógico que é bom você estar em alta. Porém, claro que é ótimo ele ganhar o raio, mas tem que ver o preço que ele vai pagar para competir no raio. O hype ele tem, financeiramente ele tá bem, ele não precisa. E Big Ramy saiu de uma 3ª colocação do Olímpia para campeão. Ou do Arnold, era 3º no Arnold, ele foi campeão no Olímpia. Não é que, não, a imagem... A galera acha mesmo que o árbitro vai olhar e vai falar assim, cara, como ele perdeu lá, eu acho que eu vou olhar para ele diferente. A colocação dele do Olímpia só vai depender de como ele chegar no Olímpia. Não, e a declaração do Chris pra mim pesa demais. Sim. Véio. Pesa demais. Vamos mudar de esporte. Vamos falar, por exemplo, no boxe. Imagina, por exemplo, uma lenda do boxe, porque o Chris é a lenda da Classic. Vira e fala assim, o cara que mais testou a mim foi fulano de tal. Cara, acende uma luz muito grande no cara. Sim, é que a gente tomou um choque muito grande com essa colocação que ele tem, mas não descredibiliza o potencial dele. Não.
Porque a gente viu isso acontecer. Descredibiliza o trabalho. Sim. Dele e do preparador. Mas não o potencial. Não o potencial. Falou Porque tudo. isso aconteceu dezenas de vezes no bodybuilding. O cara que tava ali na ponta, ele cai pra depois ele voltar muito melhor. Então é a história.